Olá, meus queridos amigos, a lição número 1, primeira lição do trimestre 2022, falando sobre a carta aos Hebreus, que na verdade é uma carta-sermão. Se nós pudéssemos ouvir Jesus pregar, seria uma bênção. Ouvir alguns dos apóstolos pregando também seria uma bênção. Porém, na Bíblia nós temos alguns trechos de sermões de algumas pessoas que pregaram. E um sermão completo é o livro de Hebreus, um livro que fala sobre como a igreja estava passando, a igreja dos Hebreus, e como essa igreja se fortaleceu depois que Paulo escreveu uma carta para eles. Eles tinham o conceito de que Paulo, antigamente Saulo, era um perseguidor. Receber uma carta de Saulo, agora transformada em Paulo, era uma bênção muito especial. Por isso a igreja teve um começo glorioso. E logicamente nós só podemos entender a história de uma igreja se nós analisarmos, se nós formos assim verificar o que aconteceu com essa igreja. Deus transforma pessoas como transformou Saulo em Paulo, transformando esse homem de perseguidor em uma pessoa abençoada para pregar o evangelho. Havia numa construtora um homem muito bruto chamado Monstro. Esse homem, ele brigava com todas as pessoas. Era uma pessoa assim bruta e ele vivia assim em situações de disciplina até dentro da empresa. Muitas vezes foi chamada a atenção pelo seu comportamento agressivo. Ele gostava de brigar. Era um homem que quando terminava o trabalho, ele ia para os bares e ele então, mesmo nos jogos, com os amigos, ele era bruto, virava a mesa, jogava tudo no chão, quebrava a garrafa. Um dia ele deu um soco tão forte na cabeça de um amigo que matou o amigo. Foi condenado a 20 anos de prisão. Dentro da prisão ele ficou uma fera. Ele destratava todo mundo, ele se tornou um terror. Ele disse, quando eu sair daqui, a primeira pessoa que eu vou matar é o meu irmão, vou estrangular ele com minhas mãos. O irmão dele havia testemunhado contra ele. E isso então provocou a prisão dele. Então, Monstro se tornou assim uma pessoa temida dentro da prisão. As pessoas no pátio se afastavam dele, ele ficava lá sozinho. Todo mundo que passava pela cela dele, ele xingava um palavrão, ele jogava coisas nas pessoas. Dentro da prisão tinha um outro cidadão que havia sido preso, que se convertera, que o apelido era crente. Todo mundo chamava ele de crente ou de Bíblia. Fala seu Bíblia, ou seu Bíblia. E um dia esse crente resolveu convidar os presos para ir à classe bíblica. Eles tinham essa facilidade. E quando o crente passou na frente da cela do Monstro e convidou o Monstro, e aí, pode no estudo bíblico hoje à noite, temos aí daqui a pouco, 2 horinhas, o estudo bíblico começa. Aí o Monstro que estava dentro da cela xingou um palavrão com o crente, pegou a lata de lixo dele, que estava cheia de nojeira, e jogou em cima do crente. O crente olhou para ele e simplesmente sorriu e disse, tudo bem, fica na paz. E o crente então foi embora, e quando chegou na semana seguinte, tinha de novo a classe bíblica. O crente passou lá de novo e disse, e aí parceiro, vamos lá na classe bíblica hoje? O crente olhou para ele e disse, vamos na classe bíblica? Tá fazendo o que aí, vai ficar dentro dessa cela aí? O Monstro olhou para ele com uma ira, e o crente disse, fica calmo aí, fica frio. Só estou convidando vocês para ir na classe bíblica. É só isso. Só chegar e sentar. Não precisa fazer mais nada. E então o crente foi embora e, para surpresa dele, na hora que começou o estudo bíblico, olha o Monstro sentado lá numa das cadeiras. Mas ficou o tempo inteiro olhando para o chão. Uma raiva que dava para ver que ele estava nervoso mesmo com aquela reunião. E com a vontade de dizer, mandar todo mundo para o inferno. E ele pensou até que quando eu sair daqui, eu vou pegar esse crente pelo colarinho, vou dar um sopapo nele, mandar a classe bíblica dele para o inferno. Mas no meio da pregação, no meio da classe bíblica, algumas palavras lidas na Bíblia tocaram o coração daquele homem bruto. E ele ficou impressionado. E o pregador repetiu de novo as mesmas palavras. Tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Ele ficou impressionado com aquilo. E então, ele depois disso ouviu o testemunho do crente. O crente foi na frente, começou a dar o testemunho. E o que o crente falou deixou Monstro impressionado. O crente tinha sido pior que ele. E era um homem transformado pelo poder de Deus. E quando terminou a reunião, Monstro foi procurar a crente e disse, escuta, parceiro, eu quero falar com você. Eu fiquei impressionado com o que você falou. Você realmente era isso tudo que você falou aí? E o crente disse, eu era tudo isso, mas Deus me transformou. Ele disse, eu quero ser transformado também. Como é que eu faço? Vamos falar com o pastor. Ele foi batizado dentro da prisão, se tornou um dos grandes missionários dentro da prisão, transformado pelo poder de Deus. As pessoas que estavam, os crentes hebreus, quando receberam a carta de Paulo,
e ouviram a notícia de que este Paulo que estava escrevendo era o mesmo Saulo que havia perseguido a igreja e feito assim toda uma baderna entre os crentes, que havia matado, prendido pessoas. Eles ficaram impressionados. Deus havia transformado Saulo em Paulo, um vaso escolhido. A primeira pergunta da lição é: quando os hebreus se converteram, como eles foram confirmados na fé? Hebreus 2, versos 3 e 4, diz assim: como escaparemos nós se nós não assentarmos, se rejeitarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também com Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, para a pergunta, como os crentes hebreus foram confirmados na fé? Resposta: os novos conversos hebreus foram confirmados pelos milagres e pelas muitas maravilhas e pelos dons do Espírito Santo espalhados entre os apóstolos, com poderosa manifestação divina por meio de sinais para confirmar-lhes a fé. Era impossível não ser tocado por tudo aquilo que eles estavam vendo. Jesus não estava ali presente, mas os discípulos falavam com uma ousadia. Eles tiveram, os discípulos tiveram ali a sensação mesmo e a convicção de que os seus pecados foram perdoados. Isso dava a eles um poder muito forte da oração. Pedro e João, na porta do templo, disseram para aquele coxo: nós não temos dinheiro, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e aquela maravilha impressionou a todo mundo em Jerusalém. Os novos conversos hebreus foram tocados por Deus vendo essas manifestações, vendo os dons espirituais. Os demônios eram expelidos. Isso dava confirmação de que Deus estava no comando. Então essas pessoas tiveram um crescimento espiritual assim maravilhoso. Não tiveram o privilégio de ouvir Jesus pregar, mas viram os apóstolos pregando com ousadia, o Espírito Santo trabalhando, pessoas convertidas, centenas, milhares sendo convertidos, milagres sendo realizados, pessoas sendo ressuscitadas. Então isso aumentou a fé dos hebreus, eles se tornaram uma igreja maravilhosa, mas eles foram perseguidos também. E isso fez com que Paulo escrevesse a carta para confirmar a fé dessas pessoas. Os hebreus receberam de Paulo esta carta em forma de sermão exortativo, para que pudessem permanecer firmes na fé. E deu resultado essa carta, por isso estão estudando a carta dos hebreus. Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 1988, página 273, ela disse o seguinte: o cristianismo não promete isenção de tristeza. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, está escrito em Atos 14, 22. É necessária uma fé forte, confiante, que creia que Deus não há de permitir que advenham tentações acima do que nós possamos suportar. Ela completa dizendo, o que semelhante fé e poder pode fazer por nós é dito por Paulo na carta aos Hebreus. Se você quer ter sua fé confirmada, leia a carta aos Hebreus. Você vai ficar impressionado com o poder que tem nas palavras de Paulo exortando os hebreus, principalmente falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma das expressões: corramos com confiança a carreira que nos está proposta, deixamos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com segurança até chegarmos na fita de chegada, porque Cristo já está nos esperando. Tudo que a igreja passou nos seus primeiros anos teve a direção do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eles não fariam nada por si só. Mas o Espírito Santo motivou aquelas pessoas, mesmo diante da perseguição, eles faziam coisas maravilhosas. Filipe em Samaria, depois também Pedro em Éfeso, em Cesareia, fizeram milagres maravilhosos. Em Jope, por exemplo, Pedro ressuscitou Dorcas na cidade de Jope, e isso transformou, assim, se tornou muito, assim, algo divulgado, que as pessoas começaram a crer no poder de Deus. Era um homem simples, tanto que os fariseus e os sacerdotes disseram: não são esses homens pescadores? Esses não são esses que andavam com Jesus? E diz no livro de Atos que reconheceram que as pessoas haviam andado com Jesus e que tinham um poder especial agora em sua fala. Era o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas foram libertas dos demônios, mostrando a superioridade do poder divino. Esses testemunhos levaram muitos à conversão. Esse foi o começo maravilhoso da igreja dos hebreus. E se tornou uma igreja forte. Talvez nós não tínhamos conhecimento de que a carta aos Hebreus foi dirigida a uma igreja forte,
maravilhosa, que teve um começo estrondoso por causa do testemunho dos apóstolos. Deus abençoe hoje em nossa vida cristã, porque muitas igrejas tiveram um começo glorioso e agora estão declinando. Depois dessa pandemia, a gente percebe que muitos cristãos não estão indo mais na igreja, não estão testemunhando, não estão ajudando os pobres, estão em casa, tranquilos, assistindo simplesmente pela TV ou pelas redes sociais, e não estão indo à igreja. Perderam, assim, aquela energia, aquela força. É preciso motivação. E a Carta dos Hebreus dá essa injeção de ânimo para a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição falando dos Hebreus, o começo glorioso dessa igreja. Como Paulo os incentivou. Mesmo perseguidos, eles estavam firmes na fé. Nós pedimos a bênção para a tua igreja nesse momento atual, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Tenha um domingo abençoado com sua família e vamos então firme nessa semana estudar essa lição maravilhosa sobre a carta aos Hebreus. Fique com Deus.